Ok, vamos falar de teorema de Stone-Weierstrass. Eu não achei foto de Stone, mas eu coloquei aqui foto de Weierstrass, que apareceu diversas vezes nesse curso. Acho que merecia a gente conhecer essa figura. O teorema de Stone-Weierstrass é uma generalização do teorema de aproximação de Weierstrass que apresentamos no vídeo anterior, que se trata de aproximação de funções contínuas de um espaço métrico compacto por uma classe de funções especiais, como polinômios no caso anterior, e agora a gente vai generalizar, e para isso precisamos de uma definição que é a definição de uma álgebra de funções. Então, para começar, novamente lembro que C0 de M para mim vai ser espaço de funções contínuas reais definidas de um espaço métrico compacto, M métrico compacto, e com uma álgebra de funções dentro de C0 e M, nós referimos por uma classe de funções ou um subconjunto de funções que satisfaçam as seguintes propriedades. Eu vou chamar de A esse subconjunto. Então, as propriedades que preciso é que se duas funções pertencem a A, então a soma pertence a A, e se C é um número real e F é uma função, CF também pertence. Bom, até aqui é como um espaço vetorial. Finalmente, se F e G pertencem a A, precisamos que o produto deles ou delas, essas funções, pertença ao conjunto A. Então, é um espaço vetorial que produto também está dentro do espaço. Claramente, espaço de todos os polinômios, né, é um exemplo de álgebra de funções. Então, polinômios de todos os graus, claramente estamos falando de todos os polinômios dentro de C0, de 0, 1 e R, por exemplo, e que são exatamente funções que apareceram no teorema de aproximação de Weierstrass. Bem, agora nós dizemos que uma função é uma álgebra de funções A é zero no ponto P, ou zero no ponto P, se f de P é igual a zero para todo f pertencente a A. Ou seja, o ponto P é zero de todas as funções dentro da álgebra. Por exemplo, se nós consideramos a álgebra de funções de todos os polinômios com termo constante igual a zero, então, por exemplo, se A for todos os polinômios com constante zero, isso quer dizer que P de zero é igual a zero para todos os P's em A, então claramente essa álgebra está zerando no ponto zero, pois zero é zero de todas as funções dentro da álgebra. E finalmente, segunda definição, terceira definição importante, seria a segunda propriedade de álgebras importantes que nós precisamos, é que a álgebra A, uma álgebra de funções, separa pontos de M. Então, essa vai ser uma definição. Separa pontos, nós dizemos que uma álgebra de funções separa pontos de M se para quaisquer dois pontos distintos em M existe pelo menos uma função dentro da álgebra tal que
f de P é diferente de f de Q. Dá essa intuição de separação, né? Você tem dois pontos P e Q dentro do teu espaço M, aqui o espaço M, existe uma função em álgebra, aqui é R, as funções pegam pontos, dão números, vão separar os pontos, o ponto P e o ponto Q. A imagem desses dois pontos tem que ser diferente. Por exemplo, todos os polinômios, novamente, satisfazem isso também, essa propriedade de separação. Então, qual que é o teorema de Stone-Weierstrass? Teorema de Stone-Weierstrass diz que se M é métrico compacto e A é subconjunto de C0MR, uma álgebra de funções, uma álgebra que nunca zera. Nunca zera quer dizer que não existe nenhum ponto que a álgebra fique zero, ou seja, todas as funções zeram naquele ponto. E separa pontos, então A é denso em C0MR. Isso quer dizer que toda função contínua é aproximada, né, por uma função dentro da nossa álgebra. Para todo epsilon, qualquer f, existe um g dentro da álgebra, tal que norma de f menos g é menor do que epsilon. Claro que essa norma é norma de supremo, né, ou topologia C0. Muito bem. Em particular, todos os polinômios vão ser densos, né? E várias outras classes de funções que eventualmente a gente vai dar como exemplo. Apesar do que parece uma generalização, e de fato é uma generalização do teorema de aproximação de Weierstrass, na sua demonstração nós vamos utilizar o próprio teorema de Weierstrass de aproximação por polinômios. Então vamos lá, para demonstrar, vamos começar com um lema que diz o seguinte: nós dizemos que é uma álgebra A, então vamos lá, suponhamos que A não zera nunca, quer dizer, não existe nenhum ponto que seja zero comum entre todas as funções e separa pontos. São exatamente hipóteses do teorema. Então, suponhamos que A é uma álgebra que satisfaz a hipótese do ponto. Então, dado quaisquer dois pontos P1 e P2 no espaço M e constantes C1 e C2, números reais, existe uma função f, tal que f de P1 é igual a C1, f de P2 é igual a C2, ok? Então, até agora tínhamos falado que a álgebra de funções separa os pontos, quer dizer que, dado dois pontos diferentes, existe uma função cujos valores são diferentes, né? Mas não são valores dados arbitrariamente prefixados. Agora, nesse lema, que não é difícil de demonstrar, vamos ver, nós vamos mostrar que, dado quaisquer dois valores arbitrários, nós podemos escolher uma função, existe uma função dentro da álgebra, onde os valores são exatamente esses dois pontos, esses dois números, C1 e C2. Bom, lembrando que já que a álgebra A, já que A não zera, eu vou sempre escrever assim simples, não zera, isso quer dizer, eu estou traduzindo don't vanish, né? Não zera em nenhum ponto. Então quer dizer que, dado P1, né, existe uma função que nesse ponto não é zero. E além disso, existe uma
outra função também, que G2 não é zero. Ok? Então, agora lembrando que, pela propriedade de álgebra, G1 quadrado mais G2 ao quadrado também pertence à álgebra, pois quadrado de uma função é produto dela por ela, pertence à álgebra, e a soma de duas funções, pela definição de álgebra, pertence à álgebra. E lembrando que agora, se eu chamar essa função de função g, a função g no ponto P1, obviamente, não é igual a zero, e g no ponto P2 também não é igual a zero. Ok? Nós vamos escolher agora uma função h, agora seja h, pela propriedade de separação de álgebra, existe uma função h que separa os dois pontos P1 e P2, que h de P1 não é igual a h de P2, certo? Então agora que vem um pulo de gato, que é de fato uma ideia de resolver equações lineares, né? Isso apareceu desde a álgebra linear. Vamos considerar agora uma matriz. Considere uma matriz H, vou chamar essa matriz assim. Eu vou colocar A, C, A, B, C, D, mas não refiro nada mais do que os seguintes números: G de P1, G de P2, que sabemos que não são zeros, né? G de P1, H de P1, então o número B estou chamando de H de P1, esse aqui é o número B, e G de P2, H de P2. Bom, por que eu considerei essa matriz? Pela construção desses números, pela definição desses números, A, B, C, D, A e C são números distintos de zero, e além disso, B e D não são iguais, certo? Esses dois números não são iguais pela separação, e A e C são distintos de zero. Então, determinante dessa matriz, determinante de H, que é AC vezes D menos B, vai ficar diferente de zero, certo? Portanto, é uma matriz inversível. Então, essa equação de AX mais ABY, CX mais CDY igual a C1 igual a C2 tem solução, certo? Uma matriz inversível, sistema correspondente, sistema coeficientes do sistema são exatamente entradas da matriz, e portanto tem solução esse sistema de equações lineares. Já que tem uma solução, chamamos essa solução x0, y0. Então, vocês definem a função f como sendo x0 g mais y0 gh, ok? Então, simplesmente você vai ver agora que f no ponto P1 é exatamente C1, que vem por essa equação, e f de P2 é exatamente C2, que vem pela segunda equação. Perfeito. Então, nós temos as duas relações que queremos. E, claramente, f pertence à álgebra, certo? Porque tanto G quanto H pertenciam à álgebra, o seu produto também, e multiplicação por um número também, e a soma também pertence à álgebra. Ok. Temos um outro lema que é bem mais simples agora. O lema é que o fecho se A é uma álgebra, C0M é álgebra, então o fecho também é uma álgebra. Ok? A demonstração poderia ficar como um exercício.
um exercício, digamos, de espaços métricos, né? Uma dica simplesmente, você tem que verificar aquelas propriedades. Se tiver duas funções f e g que estão em fecho, você tem que mostrar que a soma e o produto também pertence à álgebra, certo? Multiplicação por um número real também pertence à álgebra. Agora você tem que lembrar que por definição do fecho, existe uma sequência Fn em álgebra e uma sequência Gn também em álgebra, que Fn converge uniformemente a F e Gn converge uniformemente a G. E aí, simplesmente vai verificar que essas propriedades são válidas. Essas propriedades quer dizer pertencente ao fecho. Ok. Então vamos agora demonstrar o teorema de Stone-Weierstrass. Demonstração do teorema de Stone-Weierstrass. Ok, então suponhamos que A é a álgebra de funções que satisfaz as hipóteses e nós queremos mostrar que A é denso em espaço C0 M. Ok? Então, dada a função f em C0 e M e um número epsilon positivo, nós precisamos achar uma função g, nós precisamos verificar que existe uma função g também pertencente à álgebra, tal que para todo x pertencente ao espaço métrico, a distância entre g e f é menor do que epsilon. Isso quer dizer que g de x é menor do que f de x mais epsilon, maior do que f de x menos epsilon, certo? Que é exatamente módulo de g menos f sendo menor do que epsilon. Essencialmente, se vamos ter uma intuição aqui, um gráfico. Essencialmente, estamos dizendo que se o gráfico de f é algo assim, o gráfico de g tem que estar dentro de uma faixa em torno do gráfico da função f, com uma gordura aqui de tamanho epsilon, né? Quer dizer, 2 epsilon de cada lado. Aqui é f mais epsilon, e aqui embaixo é f menos epsilon, digamos, na minha figura. Então, gráfico de g, nós precisamos achar uma função g dentro da álgebra, digamos, por exemplo, polinomial, ou trigonométrico, etc., que satisfaz as propriedades de álgebra que esteja aqui dentro. Muito bem. Então, em primeiro lugar, vamos observar que observação é que se f, uma função, pertence ao fecho da álgebra, então, módulo dessa função também pertence ao fecho da álgebra. Onde fecho é fecho na topologia C0, né? Vamos ver por que isto é verdade. Até agora nós tínhamos falado que nas propriedades da álgebra, né, que soma das funções pertence, produto das funções pertence, mas agora estamos falando que módulo da função também pertence ao fecho da álgebra. Por que isso é verdade? Aqui, o fecho vai ser muito importante. Não falei de f pertence à álgebra, então módulo também pertence à álgebra. Falamos que se f pertence ao fecho, ou seja, se uma álgebra é fechada na topologia, então módulos também pertencem. Por que isso é verdade? Então, seja escolhemos um epsilon. De fato, aqui vamos utilizar exatamente a aproximação de Weierstrass. Aonde que vou usar esse termo de aproximação de Weierstrass? Vou usar para a função módulo mesmo, e aproximo com polinômios, que era o teorema de aproximação de Weierstrass. Então, dado epsilon, número real positivo, existe um polinômio, né?
vou denotar por P de Y, tal que supremo de P de Y menos módulo de Y, né? Y menor do que norma de F, dentro de um domínio compacto, né? Fechado, limitado, que a gente precisa aplicar o teorema de Weierstrass, menor do que Y sobre 2. Então, só lembrando como que estou aplicando o teorema de Weierstrass, estou aplicando o teorema de Weierstrass simplesmente para a função módulo de Y. Então, isso é uma função módulo de Y, que é assim, seu gráfico. Só que estou exatamente restringindo até norma da função f, né? Menos norma de f e norma de f, e nós vamos aproximar essa função por um polinômio, certo? Que chamamos de p. Ok, então estamos aplicando o teorema de aproximação de Weierstrass para funções reais, não é no espaço métrico, apenas utilizei teorema de Weierstrass para função módulo dentro desse intervalo, esse intervalo compacto, né, em torno de zero. Ok. Então, claramente, o termo constante desse polinômio, que é P de zero, né, termo constante é termo constante de P, né? P de zero tem que ser também menor do que Y sobre 2, né? Porque P de zero menos zero, pela definição, pela propriedade que temos aqui, tem que ser menor do que Y sobre 2. É menor do que Y sobre 2. Então, o termo constante desse polinômio certamente é pequeno também, menor do que Y sobre 2. Agora, se eu definir esse outro polinômio, que é de y, tiro o termo constante, né? Menos p de zero. Então, é um polinômio que zera no ponto zero, né? Polinômio que de zero é zero. E, além disso, por essa propriedade estrela e pela propriedade estrela, nós temos que Q de y menos y é menor do que epsilon, ok? Então, nós temos um polinômio que aproxima função módulo e no ponto zero vale zero. Vamos ver como que esse polinômio é. Escrevemos esse polinômio, escrevemos o polinômio Q de y como sendo a1y mais a2y quadrado mais an y elevado a n, né? E esse polinômio vai ser fundamental para a construção da função que vai aproximar módulo de f, né? E que pertence à álgebra. Então, a partir desse polinômio, eu construo uma função dentro de álgebra. Vamos lá. Então, o polinômio está definido dessa forma, e seja g, uma função que está definida assim. Usamos exatamente os mesmos coeficientes, porém, vamos colocar, em vez de y, na função f, a n, f elevado a n. Ok? Eu defino agora uma função. Essa função é uma função que está dentro de álgebra, simplesmente porque a função f está em álgebra e produtos e as somas vão pertencer à álgebra, certo? Mais do que isso, a função f pertence a fechos de A, certo? Então, a função f, já que f pertence a fecho de A, então G também pertence a fecho de A, certo? Aqui estou usando que fecho de A é uma álgebra. Muito bem. Agora, se eu considerar qualquer x em M, agora para qualquer x em M, e eu denotar y como sendo f de x, o que eu tenho como diferença de g de x menos módulo de f de x? Eu quero mostrar que função g,
que está em fecho, né, vai satisfazer o que eu queria. Vai aproximar módulo de f de x. Isto aqui é exatamente g de x vai ser o quê? Vai ser exatamente q de y. Né? Porque y que é o f de x. Q de y menos módulo de y. Que a gente viu que é menor do que epsilon. Certo? Portanto, nós concluímos que a função módulo de f, que é essa função, é aproximada por função g, que está dentro de A fecho. Isso quer dizer que função f, módulo de f, está no fecho de A, certo? Porque é aproximado para qualquer epsilon, você achou alguém dentro deste conjunto que aproxima, portanto, o módulo de f está no fecho desse conjunto. Mas fecho do fecho é exatamente o fecho. Isso quer dizer que o que queríamos está provado. Pertence a fecho de álgebra. Ok? Então, assim nós demonstramos que módulo de f pertence a fecho da álgebra. Observe que foi fundamental esse fecho, ou seja, se a gente começasse tudo pelo álgebra só, sem considerar fecho, aqui no final nós concluiríamos que o módulo de f pertence ao fecho da álgebra, e não própria álgebra. Porém, aqui fecho do fecho é exatamente fecho. E então nós concluímos o que queríamos. Ok. Agora é uma coisa bem clássica de cálculo, que se você sabe duas funções, o corolário desses aqui é que se f e g pertencem ao fecho, então o máximo dessas duas funções também, e mínimo dessas duas funções também, pertencem a fecho da álgebra. Isso simplesmente porque máximo e mínimo estão definidas, né? Podem ser escritas como sendo soma de termos que envolvem exatamente módulo. E aí nós mostramos que módulo pertence ao fecho da álgebra e, portanto, nós concluímos que tanto máximo quanto mínimo de duas funções que estão no fecho pertencem também ao fecho da álgebra. Ok? Então, aqui maravilhosamente vai ser útil, porque nós vamos usar máximo e mínimo para achar uma função que aproxima a nossa função dada f. Então, voltamos agora para o que queríamos provar, que era o seguinte: é isso que é nosso objetivo. Dado uma função f, dentro de funções contínuas, eu preciso achar uma função g que esteja aqui dentro da faixa mais epsilon menos epsilon. E vou obter ele através de pegar máximos e mínimos, etc., e usar essas informações que eu obtive aqui. Ok? Ok. Como que a gente vai achar essa função g? Nós vamos por passos. Então, vamos desenhar, apesar de que a função espaço M não é espaço de números reais, mas vamos ter uma intuição. Vamos considerar M aqui como esse intervalo e fixamos dois pontos diferentes, P e Q, dentro de M. Pelo lema anteriormente provado, a gente sabe que dados P e Q, pontos distintos pertencentes a M, nós sabemos que existe uma função que vou denotar por HPQ, né? Porque vai depender de P e Q, que no ponto P vale f de P, né? Então, lembrando que nós temos o gráfico da função f, aqui é a função f, e o objetivo é achar uma função aqui num intervalo em torno do gráfico dessa função. No início, vamos achar uma função que no ponto P vale f de P, no ponto Q vale exatamente f de Q. Isso aqui é exatamente o lema que anteriormente provamos. Então, f de P é esse valor, f de Q é esse outro valor. Nós certamente teremos uma função
que está dentro de álgebra e que vale exatamente os valores desejados f de p e f de q, certo? Mas não está necessariamente dentro daquele intervalo epsilon que a gente deseja. Então vamos não colocar tão próximo, assim, uma função desse jeito existe dentro de álgebra. Ok. Agora, se a gente fixar o P, esse ponto P, e variar o ponto Q, né? Para dado qualquer Q dentro de M, existe uma vizinhança, certo? Que vou chamar de U de Q, tal que se X, o ponto X, pertence a essa vizinhança, então, aí sim, f de x menos epsilon vai ficar menor do que hpq, essa função vermelha, cujo gráfico é vermelha, era hpq. Que hpq no ponto x é maior do que f de x menos epsilon. Bom, isso é claro, porque no ponto q elas coincidem. Portanto, numa vizinhança, pela continuidade, né, realmente vai ficar dentro de uma faixa maior do que epsilon, vai ficar dentro de uma faixa que satisfaz exatamente essa propriedade, certo? Uma faixa de tamanho epsilon sobre 2. Então, mais especificamente falando, por que isso é verdade? Porque h de pq, deixa eu escrever com hpq no ponto x menos f de x mais epsilon, essa é uma função contínua, certo? Essa é uma função contínua que no ponto x igual a q e no ponto x igual a q é positiva. Certo? Porque no ponto x igual a q, esse termo é zero, vai virar epsilon. Certo? Ok. Então, num certo sentido, a gente tem uma vizinhança em torno do ponto Q, fixando o P, temos uma vizinhança em torno do ponto Q, tal que essa função dentro da álgebra que nós achamos, HPQ, ela resolve a equação que a gente queria. Qual a equação que a gente queria? A equação que a gente queria era, e é, de fato, essa equação. A gente quer que g de x, a função g de x, seja maior do que f de x menos epsilon e seja menor do que f de x mais epsilon. Mas, por enquanto, a gente achou uma vizinhança tal que, uma vizinhança em torno do que nós temos essa propriedade, certo? Então, localmente, nós temos essa propriedade. Essa propriedade que eu escrevi, a gente diz que ele não resolve a equação, mas ele resolve superiormente, né? h de pqx ficou maior do que f de x menos epsilon. Ok. Agora, usamos compacidade, pela compacidade de M, certo? Nós podemos cobrir todo M com um número finito de vizinhanças. Existem um número finito, o Q1, o Q2 até o Qn, que cobrem a sua união, né? Cobrem M, ok? E simplesmente agora defino a função GP, certo? GP, P é o número fixo, o ponto fixo desde o início. Eu chamo GP de x como sendo exatamente o máximo dessas funções. HPQ1, HPQ2, etc. HPQN. Claramente, GP pertence à álgebra. GP pertence à álgebra. Isso porque a gente demonstrou que o máximo de funções pertencem à álgebra,
se as funções pertencem à álgebra. E cada uma, de fato, pertence ao fecho, né? Se cada uma pertence ao fecho, então o máximo também pertence ao fecho pelo lema que demonstramos. E além disso, e mais importante para resolver aquela equação, é que GP, essa função que obtivemos nesse momento, vale exatamente f de p, certo? Porque todos HP Q1, HP Q2 até HP Qn, eles sempre foram escolhidos de tal forma que no ponto P valiam exatamente P. A única coisa que eles tinham de diferença, essas funções tinham de diferença, é que nas vizinhanças diferentes satisfaziam essa desigualdade. E agora vai valer para todo ponto porque nós escolhemos o máximo. Se cada um naquela vizinhança específica é maior do que f de x menos epsilon, portanto o máximo vai satisfazer essa igualdade para todo ponto x. Para todo x em M, certo? Porque cada x em M está dentro de alguma vizinhança. Cada ponto x em M está dentro de alguma vizinhança UQ1 até UQN. Se pertence a UQ1, HPQ1 vai ser maior do que fx menos epsilon. E, portanto, GP também, porque GP é máximo entre eles. Então, justamente por isso que essa questão de maior aqui foi importante, porque nós vamos escolher o máximo. Então, deixa eu fazer um desenho para esclarecer bem essa ideia. A ideia é a seguinte, nós tínhamos gráfico da função f, certo? E aí eu tenho um ponto P, que é um ponto que fixei, certo? E aconteceu que para o ponto Q, dado um ponto Q, né? Esse aqui é o ponto P. Dado um ponto Q, lembrando, eu achei uma função que eu posso, né? Achei uma função Q, uma função HPQ, né? Que a função é maior do que f de x menos epsilon. Aqui é, então, uma faixa abaixo do gráfico da função. Então, eu achei uma função, né, que vou desenhar, talvez de outra cor, uma solução verde, né? Achei uma função que aqui é maior do que f de p menos epsilon, né? Alguma coisa assim. Certo? E aqui, sim, aqui é igual também. É igual a f de p. Muito bem. Mas numa vizinhança, o Q, aqui é u de Q, vale ainda que o gráfico da função é maior do que f de x menos epsilon. Aqui é f de x menos epsilon. Esse aqui é f menos epsilon. Aqui é gráfico de f. Muito bem. E eu concatenei, na verdade, pegar máximo desses UQs, quer dizer que eu tenho agora outras funções que sempre, sempre vão ficar maior do que f menos epsilon. Então, afinal das contas, aconteceu que tenho uma função GP cujo gráfico é essa curva verde, que no ponto P vale exatamente f de P, mas em todos os pontos do espaço M, do conjunto M, é maior do que f menos epsilon. Sempre é acima dessa curva vermelha, né? Sempre vai ficar acima. Isso porque nós cobrimos todo o espaço por essas vizinhanças, que em cada vizinhança sabíamos que é maior do que f menos epsilon. Portanto, na união também, que é o conjunto M, espaço total. Perfeito. Agora nós precisamos ajustar, né, e achar uma outra função, provavelmente, para que fique abaixo de f mais epsilon também. Agora é por cima, certo? Eu não vou desenhar aqui.
Vamos ver como que eu vou fazer. Bom, a ideia vai ficar muito parecido. Então, pela continuidade, só que vamos pegar agora mínimo, como vocês podem imaginar. Pela continuidade, para qualquer P, existe uma vizinhança, VP, agora chamamos de VP, né? Uma vizinhança em torno de P, tal que o quê? Tal que todo ponto x em VP, GP de x é menor do que f de x mais epsilon. Pela mesma razão anteriormente dita, pela continuidade, né? Por que isso é verdade? Porque GP no ponto P mesmo vale exatamente f de P. Portanto, numa vizinhança de ponto P, não vai subir acima de f mais epsilon, né? Vai ficar abaixo de gráfico de f mais epsilon aqui. Pelo menos localmente vai ficar abaixo. Acontece que em alguns outros pontos, talvez não, essa função GP talvez suba e fique acima de f mais epsilon, aqui f mais epsilon. Mas aí é o mesmo argumento, né? Pela compacidade, nós vamos cobrir o conjunto M como união de VPIs, né? VPIs. O que é VPI? Da mesma forma que anteriormente defini, como falei, para cada ponto P eu tenho uma vizinhança que tenho essa solução por cima. Portanto, tenho uma união finita, né? Um número finito de vizinhanças que cobrem todo o espaço M, e agora eu chamo g de x como sendo o mínimo dessas funções, né? GP1, GP2, até GPM dx. Claramente, mínimo das funções pertence ao fecho de álgebra, e agora, por ser mínimo, nós estamos agora diminuindo, né, essa parte verde. Para cada P, nós tínhamos uma vizinhança, que naquela vizinhança a função era abaixo de f mais epsilon, e concatenamos tudo isso. E concatenar quer dizer, pegamos o mínimo dessas funções. Então, G pertence ao fecho, e além disso, g de x é menor do que f de x mais epsilon. Mas por definição, a gente sabia que g de x é maior do que f de x menos epsilon também, e portanto nós achamos a solução para o teorema de Stone-Weierstrass.